Olá, para você que está aqui me assistindo no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão astrológica. Nós vamos fazer uma análise aqui para a semana do dia 19 a 26 de maio. É uma semana muito interessante, gente, porque temos muitos ingressos acontecendo durante essa semana. Sol, Vênus, Júpiter, todos vão ingressar em Gêmeos. E o movimento da semana também é bem interessante. Muitos dias com um ou outro só aspecto, mas a gente tem uma quinta-feira lotada aqui, recheada, esse é bastante movimentada. Então me acompanha aqui, porque tem inclusive alguns momentos bem interessantes aqui dessa semana, tá bom? Então vamos lá, sem perder mais tempo. Se você não for inscrito no canal, já aproveite e se inscreva e ative as notificações, aquele sininho que tem ali do lado, para você não perder e receber os vídeos quando eu posto, porque senão eles são entregues depois, vai ver o vídeo depois e tal. Diariamente eu posto aqui no Shorts também uma análise mais concisa do dia, para relembrar o que a gente vai fazer aqui nessa análise semanal. E lembro vocês que é sempre uma análise para a gente entender o clima dos dias e vocês conseguirem organizar as atividades, os interesses de vocês aí e ter resultados melhores também, tá bom? Não é tanto para análise no mapa natal, certo? E se você quiser que eu grave um vídeo aí falando sobre Júpiter em Gêmeos, aqui numa abordagem mais natal, coloca aqui embaixo nos comentários que aí eu gravo durante essa semana aí para vocês acompanharem também, certo? E tem o recadinho dos membros, tem um curso também. Então, membros tem uma sessão específica aqui, exclusiva para os membros no canal do YouTube, onde a gente tem vídeos exclusivos todas as semanas. Já tem bastante coisa ainda, dá uma navegadinha aí nos temas, dá para todo mundo ver, só não dá para assistir quem não for membro. Aí se você pode ver se te interessa se tornar um membro. São assuntos de astrologia tradicional e ali a gente trabalha um pouquinho com assuntos mais técnicos da astrologia tradicional, tá bom? E eu tenho os cursos também de formação e complementares que você pode pegar aqui em cima no card, tá? E aí você pode se inscrever no curso e assistir às aulas quando você quiser. E são feitos, são todos cursos aí que são elaborados a partir de aulas que eu já gravei, né? Então não precisa estar ao vivo assistindo, você pode se programar para assistir aí no seu tempo adequado, tá bom? Então vamos lá, gente, começar para a gente não perder aqui mais tempo. Iniciamos a semana com a Lua aqui, ó, no signo de Libra. E no domingo, dia 19 de maio, nós vamos ter um único aspecto, que é essa oposição aqui a Marte. Então, esse domingo, ele já vem um pouquinho esquentado, tá? O momento exato da oposição, quando vai formar 180 graus exatamente, é às 12 horas e 48. Então, isso quer dizer que durante toda a madrugada e toda a manhã, esse potencial desafiador, ele vai aumentando. Isso quer dizer o quê? Marte está muito forte ali no signo de Áries e isso dá uma tendência para briga, discussões ou então tomadas de iniciativas muito bruscas. Tem que ter atenção porque há uma oposição que é um aspecto de desafio. E para o clima, então, geral, pensando em início de atividades, coisas que você quer fazer, já pode representar alto risco. A gente costuma dizer que atividades e interesses que são iniciados com essa influência tendem a sempre trazer embates, né? Embates com pessoas ou embates com problemas e situações a resolver. Não é legal, por exemplo, iniciar uma discussão com alguém com essa influência, porque pode se tornar uma discussão dura, um problema mesmo, né? Ou a tomada de iniciativa sobre algum assunto importante, porque ela tem um perfil de alto risco. É como se fosse uma ruptura mesmo, né? Tem um perfil de ruptura. E aí, depois desse horário, às 12h48, gradualmente essa influência vai diminuindo o potencial. Então, ainda à tarde a gente sente um pouco, mas quando chegar mais à noite, ela já esvaziou bem mesmo, né? Só que depois desse aspecto, a Lua vai ficar fora de curso. Enquanto ela estiver aqui no signo de Libra, ela já não vai mais aplicar nenhum aspecto. E por isso, então, a gente já tem esse clima todo do domingo, né, não adequado para início de atividades, tá bom? Assim, de coisas importantes. A rotina e interesses de continuidade nos seus assuntos, tudo bem. Não vai trazer aí grande prejuízo, certo? Bom, gente, e aí no dia 20, segunda-feira, 9h59 da manhã, é o Sol que ingressa aqui no signo de Gêmeos, tá? Bom, gente, o Sol em Gêmeos não tem muita força, né? Ele não tem regência aqui em Gêmeos, nem na triplicidade do ar. Olha, percebam que esse grau inicial aqui não facilita muito também para o Sol, não tem nenhuma relação direta com ele. Só que o Sol tem calor, assim, ele tem uma natureza elemental de calor, e o signo de Gêmeos também.
E isso vai criando empolgação, motivação, ânimo, só que sem muita direção. Nós vamos entrar numa fase nessa semana que é muito pulverizada, então a gente pode perceber que durante esses dias iniciais, principalmente do ingresso do Sol em Gêmeos, as coisas começam a pipocar em caminhos diferentes. O Sol indica a condição de realização, de sucesso, tem também uma representação sobre as figuras de autoridade, né, também, e isso pode significar falta de foco também para as pessoas nesse sentido. Autoridades no contexto político, global, do país, como também autoridades em um nível mais próximo da gente, né, pessoas que a gente enxerga autoridade. É um pouco aberto, assim, essa influência, ela é um pouco sem foco, mas é bem empolgada, ela é muito dinâmica, vocês vão percebendo já um pouco mais de movimento nas coisas de uma maneira geral. Até porque o ingresso do Sol vem seguido do ingresso de Júpiter em Gêmeos e de Vênus em Gêmeos, então os dois benéficos vão acompanhar aqui, eles estão combustos, né? Vênus ainda vai chegar aqui ao mesmo grau que o Sol, ela vai ficar numa condição até um pouco interessante, certo? Esse trânsito do Sol em Gêmeos, como ele vai ser acompanhado do Júpiter em Gêmeos também, pode ser um período assim de muitas ideias diferentes. Ele é bem aberto nesse sentido. Então tem que saber aproveitar isso e não desfocar a mente, tá? Não deixar a mente desviar para muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Porque esse perfil muito mutável, ele prejudica a linearidade das coisas, tá bom? Ele mistura de tudo um pouquinho, né? E, enfim, né, é uma configuração que para o Sol, em termos de poder, não é muito forte, mas ela é muito aberta, né? Bem expansiva, dinâmica, tem uma abertura de interesses aí de maneira geral. Bom, gente, no dia 20 ainda, segunda-feira, 19h34, no horário de Brasília, nós vamos ter a Lua ingressando em Escorpião. E aí a Lua ingressa num ponto que ela também não tem muita força, mas ela fecha um pouquinho o ânimo. Então, assim, a gente tem o Sol em Gêmeos abrindo e a Lua em Escorpião fechando. Só que o trânsito da Lua é muito mais rápido, né? Então, talvez na segunda a gente não perceba tão facilmente essa exploração toda aí de Gêmeos, essa abertura toda, mas pelo próprio trânsito da Lua. Como a Lua é o astro que se movimenta mais rápido, ela vai dando mais essa tônica diária, né, do clima geral. Agora, quando a Lua está em Escorpião, é momento ideal para aprofundamento no que quer que esteja fazendo, qualquer tipo de atividade, tá? Aprofundamento, por exemplo, com pesquisas mais profundas, mas que você esteja realizando atividades domésticas, por exemplo. Ela facilita olhar pequenos detalhes, né? Analisar as coisas, né? Observar as coisas em um nível micro. Essa posição da Lua em Escorpião, ela é bastante perceptível, sensível nesse sentido, né? Capta bastante as coisas, tá bom? Só que não tem muita velocidade, porque o Escorpião é um signo da água e é fixo também. Então, em termos de ritmo, esse período aqui, né, da segunda-feira mais para a noite, é um pouco melhor para manter o foco em uma outra coisa que não exija correr muito, sabe? Que não precise de tanto esforço ou de muita velocidade, tá bom? Bom, gente, aí no dia 21, que é terça-feira, 11h18 da manhã, nós vamos ter a Lua chegando a essa oposição aqui a Mercúrio. E, bom, assim, ela continua mantendo esse clima de foco, né, de um olhar bem concentrado, porque a gente está falando de uma oposição de signos fixos e a Lua se exalta aqui no signo de Touro. Então, o ritmo não vai melhorar, se a gente estiver pensando em velocidade, não vai melhorar. As coisas têm um campo um pouco maior para concentração. Só que também tem prejuízos no que diz respeito à comunicação, equipamentos eletrônicos, sinais, né, de rede, eletricidade também, né? E não é muito interessante para a realização de atividades que tenham necessidade de utilização de equipamentos, principalmente o que seja de precisão, tá? A gente tem, então, uma oposição que acaba prejudicando muito tudo isso, todo tipo de equipamento que se tem necessidade de usar. É propenso a gerar aí algum outro problema também com equipamentos, tá? Com coisas desse tipo. Então, não é um dos dias melhores. O aspecto é às 11h18, perfeito, né? O ângulo exato aqui de 180 graus. Então, amanhã da terça ela vai aumentando essa tensão até esse momento e depois daí vai diminuindo um pouquinho mais, tá? Bom, na terça-feira, dia 21, não temos nenhum outro aspecto perfeito, mas a Lua não está fora de curso, porque ela estando aqui no signo de Escorpião, ela vai chegar a um trígono a Saturno no dia seguinte, 22 de maio, quarta-feira,
esse trígono aqui, Saturno está em peixes, é um perfil bem sensível, ainda lento, então a gente vai pegar segunda, terça e quarta com uma característica bem lenta, né, ainda, e é uma configuração que mantém um quadro de aprofundamento. Essa semana parece que tem uma virada de chave, vocês vão perceber aí no sentido de ritmo daqui a pouquinho, a partir de quinta. Então, até o meio da semana é bem lento mesmo, favorece um pouco mais todo tipo de atividade de concentração, de pesquisa, de estudos, né, mais profundos, por exemplo, ela não é tão fácil para grandes aberturas. Porque mesmo que o Sol em Gêmeos tenha esse perfil de abertura, nesses primeiros dias ele vem carregado, acompanhado dessas influências aqui ainda, que não favorecem muito a abertura, vão acabar freando um pouquinho, né? Essa dinâmica do Sol em Gêmeos. Mas daqui a pouco vocês já vão perceber um grande movimento, tá? O trígono de Lua com Saturno, 7 horas e 3 minutos aqui do dia 22, ele tem um perfil também de muita sensibilidade. E pode, inclusive, ter uma representação mística também, que pode envolver um pouco desses assuntos, já que a gente tem o Saturno em peixes também, né? Então, esse lado mais sensível, ele fica um pouquinho mais presente no ar também. Inclusive, se você trabalha com oráculos ou qualquer tipo de atividade que dependa de interpretação, que de alguma forma você tenha que utilizar da sua percepção, você vai perceber que a quarta-feira ela tem esse favorecimento bem grande, tá? Na quarta, propriamente, a Lua não terá novos aspectos perfeitos, mas ela, de novo, não está fora de curso, tá, gente? Por quê? Quinta-feira, agora anotem aí, porque quinta-feira tem só 6 momentos importantes aqui, tá? Na quinta-feira, 4 horas e 6 minutos, nós vamos ter uma oposição da Lua com Vênus, 4 e 6, e 4 e 13, uma oposição de Lua com Júpiter. Então, assim, são 2 oposições seguidas com os 2 benéficos, né? Mas para a Lua, felizmente, né, esses planetas estão ainda no signo de Touro, mesmo que no último grau, no último suspiro, e ainda configura aqui uma recepção por exaltação para a Lua. Para Vênus, aqui é uma recepção por detrimento, né? Vênus tem detrimento aqui no signo de Escorpião. Bom, as oposições são de signos fixos, envolvem os benéficos e não são momentos muito interessantes para ousar muito com os assuntos ligados à prosperidade, tá? Então, assim, aquisições, principalmente as que têm um volume maior aí de dinheiro circulando, tem que ter atenção. Aqui já não temos mais favorecimento. Tanto a natureza dos aspectos, né, é adversa, como nós vamos encontrá-los no último grau, e esses últimos graus, eles são indicativos de adversidades, eles não são muito fáceis, né, o planeta já está prestes a mudar. Então tem que ter atenção, apesar dessas recepções, né, para a Lua, geradas aqui por Vênus e Júpiter na sua exaltação, não favorece muito grandes ousadias. Agora, no sentido do comportamento diário, a atenção fica atento com a preguiça, fica atento para você não se deixar levar muito pelo clima geral, de relaxar, de fazer só aquilo que agrada. Sabe quando a gente se sente um pouco, não é propriamente cansado, mas assim, sem querer se esforçar muito, sabe? Mantendo a mente muito só naquilo que é agradável. Ou também, assim, dependendo da atividade que você estiver realizando, ficar buscando muito pela perfeição da estética, sabe? Se você estiver lidando, por exemplo, com algum projeto que precisa lidar com layout, aí você fica muito preso à estética das coisas. Isso em qualquer ponto da vida também, qualquer área, né? Aquilo que leva muito para a estética. Fica atento para não ficar em busca dessa super perfeição ali, tá? Então, é um perfil um pouquinho resistente, ele tem uma tendência um pouquinho preguiçosa, tem uma tendência muito presa ao lado bom da vida, à estética, ao layout, sabe? Fica aquela coisa de só querer o bom, então mantenha atenção. E para dinheiro não é tão legal, não, tá? E também para os assuntos ligados a amor e romance, no contexto global, isso indicaria ciúme, coisas assim meio ligadas a esse ponto, tá? Bom, depois dessas 2 oposições, 5 horas e 24 na madrugada, a gente tem a Lua ingressando em Sagitário. Aí vai mudar, gente, vai mudar a chave aqui da semana, porque a Lua ingressa em Sagitário, ela não tem muita força, né? Ela fica peregrina, e isso já é uma indicação bem oscilante. Só isso já é uma indicação de oscilação no clima, como também ela ingressa no signo do fogo e um signo mutável sob a regência de Júpiter. Então a gente está com um perfil de Lua em Sagitário
altamente dinâmico, mas estável. Parece que as coisas pipocam bastante aqui, mas o ritmo vai mudar na chave. Vocês vão perceber aí bastante aceleração aqui no ritmo, as coisas ficam um pouquinho mais apressadas, ficam até com uma tônica um pouco mais voltada para a competição, assim, sabe? Um pouquinho mais competitiva, mas é mais vibrante também. Tá? Por quê, gente? Depois do ingresso da Lua no signo de Sagitário, nós vamos ter uma conjunção entre Vênus e Júpiter, aqui ó, no último suspiro do signo de Touro. É uma conjunção de benéficos e ambos estão combustos ainda, tá? Porque Júpiter já teve o Sol passando pelo seu mesmo grau e Vênus vai chegar ao mesmo grau do Sol quando estiver em Gêmeos, né? Mas é uma conjunção de benéficos, e isso, como a gente pega em Vênus no seu próprio domicílio, pode ser interessante até para alguns assuntos ligados à prosperidade num contexto global, seja uma aquisição, seja um investimento, sejam coisas ligadas ao tema da prosperidade, tendem a ficar mais elevados e também, no clima geral, eleva o otimismo, tá? Isso vai ser alguma coisa aí bem interessante também, certo? Então é um momento interessante aí da semana. E depois nós vamos ter uma fase cheia. Tinha até esquecido da fase cheia, com tanta coisa acontecendo essa semana, né? A fase cheia para o horário de Brasília vai acontecer às 10 horas e 53 da manhã. E aí a gente tem aqui a Lua no seu ponto máximo no signo de Sagitário, que se a gente estiver olhando por divisão de signos inteiros, seria quinto signo, quinta casa. Mas na divisão por quadrantes, a gente ainda pega aqui a Lua na casa 4. E a casa 4 é casa de ambiente territorial, então assuntos ligados à parte territorial, terras mesmo, esse tema de terras, ele pode ser um dos assuntos marcantes do período dessa quinzena, e quando a gente pensa na quinta casa, se for por signos inteiros, envolve o ambiente do público infantil, né, de uma maneira geral, mas o ambiente do entretenimento, ambiente artístico, de forma geral, também tem relação com embaixadas, né, de alguma maneira. Também alguns astrólogos colocam no nível mundano a casa 5 como casa de embaixadas, tá? Então a gente tem o Sol na 10, que é a casa que representa governo e tal, né? No nível da astrologia mundial, a alunação pega um pouco desse contexto. E a Lua aqui saindo da oposição com o Sol, e o próximo aspecto da Lua, que nem está aparecendo aqui, vai ser depois uma quadratura com Saturno, tá? Mais adiante, ainda na sexta-feira, ela vai se aproximar de uma quadratura com Saturno. Então, não é tão interessante para esses temas envolvendo casa 4, por exemplo, porque vai carregando um pouco da atenção natural de malefício de Saturno, porque a Lua se afasta do Sol e leva a luz ali para Saturno, tá? Que é uma situação de solução de problemas, né? Então, como a gente está passando nas últimas semanas por toda essa situação envolvendo as chuvas no Rio Grande do Sul, isso aqui pode ser uma indicação das consequências envolvendo os temas ligados à terra, ao plano de moradia, como que vai organizar as pessoas com a questão de moradia, porque tem muita gente desabrigada, né? Como vai ser essa adequação? Esse pode ser, sim, um dos assuntos em pauta durante esses próximos 15 dias, mas isso também pode ter relação com todos os outros assuntos ligados às terras mesmo, né? O ambiente de barragens também, os ambientes relacionados às montanhas, às fazendas, né? O que pega a parte territorial toda do país acaba trazendo aqui. Então, é um assunto aí que venha na pauta aí dos próximos 15 dias, tá bom? Aí, gente, depois da fase cheia, nós vamos ter o ingresso de Vênus em Gêmeos. Vai conciliando aqui com o Sol esse dinamismo todo, essa agitação toda de interesses. Naturalmente, a gente costuma dizer que Vênus em Gêmeos tem um perfil animado, alegre, divertido, bem despojado mesmo, né? É uma das posições bem dinâmicas. Ela já está, quer dizer, ela já está combusta há algum tempo e mesmo mudando de signo, ela continua, ainda não chegou no mesmo grau em que está o Sol. Isso vai deixando o clima bem agitado, tá? Assim, tem essa dinâmica de pulverização de uma maneira geral. Uma dinâmica bem pulverizada de interesses, de diversão, de entretenimento, de assuntos que vão pipocando, mas podem ser assuntos inclusive divertidos, né? Coisas desse nível, né? Vênus é um planeta benéfico e o signo de Gêmeos acaba tendo uma natureza quente que anima aqui, né? Configura um ânimo para a configuração de Vênus aqui, né? É bem divertida, alegre, despojada, né? Essa posição traz esses assuntos, tá bom?
Aí, gente, depois, quanta coisa aqui, né, na quinta-feira. Então, a semana estava vindo bem devagarinho, né? Um aspecto, de repente a quinta veio lotada de movimento. Sexta-feira, 15 horas e 29, a gente tem a Lua chegando a uma quadratura a Saturno. Então, é aquilo que eu falei, o último aspecto da Lua foi a oposição com o Sol, e daí ela se afastou da oposição e já logo em seguida ela entrou no órbita de Saturno, já aplicando aqui a quadratura. Bom, quadraturas com Saturno nunca são satisfatórias, né? Nunca tem indicação de temas agradáveis. Essa, em particular, é bastante assim, indicativa de falta de foco, objetividade e problemas mesmo, né? Assim, são complexidades, coisas difíceis de solucionar que podem surgir aqui. Por isso, esse é um momento que não é adequado nem de longe para iniciar atividades, tá? Principalmente as que sejam muito procedimentais ou que dependam de muita técnica, tecnologia, porque com esse tipo de aspecto é muito provável que dê problemas, tá? Problemas difíceis de solucionar. Então, gente, sexta-feira, o momento exato do aspecto é às 15h29 no horário de Brasília. Então, toda manhã e até esse período da tarde está ampliando essa influência e até um pouquinho depois ainda, né? Até ela começar a se afastar bem, ainda carrega um pouco disso. A gente vai ter logo em seguida a Lua chegando a um trígono com Marte, 15h36. Que apesar da gente ter Marte aqui no signo de Áries, que é dinâmico em termos de ritmo, a Lua está carregando a influência de Saturno e logo em seguida aplicando a Marte. Então, mesmo que o aspecto seja harmonioso, esse primeiro aspecto com Saturno, ele acaba sendo um dos fatores que aparece com um pouco mais de tendência adversa. Porque, gente, existe na dinâmica dos aspectos uma coisa que a gente chama de frustração. E esse trígono entre a Lua e Marte acabou sendo um pouquinho frustrado aqui, porque é muito em seguida, né? Com a quadratura aqui da Lua com Saturno, tá muito junto. Então a gente vai perceber um pouco mais da natureza desse aspecto do que desse, tá? Que é o trígono, né? Porque eles vão acontecer em seguida, né? A quadratura de Lua com Saturno é 15h29 e o trígono é 15h36. Então a gente não vai nem conseguir perceber muito essa influência que seria mais animada, mais dinâmica, né? Não é tanto ânimo no sentido de festejo, né? Assim, mas é no sentido de objetivo geral, de pontualidade, né? De destreza, assim, já acaba perdendo um pouquinho, certo? Aí no sábado 25, gente, 12h36, nós vamos ter o ingresso da Lua no signo de Capricórnio. Diminui um pouquinho aquela agitação da Lua em Sagitário, mas o Capricórnio é cardinal. E como tem secura, ele não vai ser assim propriamente uma configuração de aprofundamento e de muita reserva, porque é uma posição que acaba indicando bastante praticidade, principalmente assim para a rotina, coisas de procedimentos, é interessante, né? Ela é bem linear, organizada, é uma fluência bem organizada, tá? Então é interessante. E aí depois o que vem é o ingresso de Júpiter em Gêmeos, tá? E o que isso significa? Eu vou falar de uma maneira um pouco mais geral aqui, no sentido mais do clima, de maneira geral, tá? E aí, se você quiser que eu gravo aí no sentido Natal, aí você coloca aí nos comentários, tá? Para eu gravar essa semana. Júpiter rege o signo oposto, que é o signo de Sagitário. Então, aqui ele está num ponto de debilidade. Só que a natureza elemental de Júpiter é igual a de Gêmeos, são quentes e úmidos. Então, o ingresso de Júpiter em Gêmeos não indica problemas propriamente, né? Porque já não é um tema de Júpiter sozinho, é a indicação do problema. Mas, ao contrário, essa configuração da natureza que é igual, vai levando a um perfil mais disperso, mais aberto. Por isso, Júpiter, ele, nesse trânsito de Gêmeos que vai durar aí 1 ano e pouquinho, ele tem uma representação de abertura de experiências diferentes, até no sentido de crenças, no sentido filosófico, no sentido religioso, místico, de justiça, por exemplo, ele é muito aberto. Então a gente vai sentir uma mudança, porque enquanto Júpiter estava em Touro, Touro é um signo fixo, é um signo de natureza fria, então é totalmente diferente da natureza de Júpiter. E aí a gente foi sentindo menos aquele movimento expansivo, tal, parece que as coisas estavam meio travadas, né, meio paradas, muito lenta. Aqui em Gêmeos é o contrário, mesmo que ele esteja no detrimento, ele está todo aberto aqui, né, todo com campo aberto. E aí isso pode significar muitas experiências diferentes, temas diferentes. Parece que as coisas vão
surgindo de uma hora para outra como caminhos novos, alternativos e tal, assim, né? É uma configuração que vai dinamizar pela natureza elemental, né? Tanto pela qualidade da debilidade, né? Que o Júpiter está no signo oposto ao signo que ele rege, mas pela própria natureza elemental ser a mesma, né? Vocês vão sentindo já ingressou o Sol, ingressou Vênus e agora ingressa Júpiter, vocês vão perceber que a dinâmica para os assuntos financeiros, os temas de prosperidade, os temas místicos, abrem mais, tá? E pode ser, assim, um período, já que os dois benéficos estão aqui no mesmo signo, que facilita um pouco mais do otimismo, da confiança, da experimentação em assuntos diferentes também, que é um perfil mais ligado aqui à temática de Júpiter. São dois benéficos no mesmo signo. E como para Júpiter já está começando a ficar um pouco melhor, porque o Sol já passou pelo mesmo grau em que ele está. Daqui a alguns dias ele já vai começar a aparecer no céu antes do Sol nascer, né? Ali no finalzinho da madrugada. Então ele vai entrar numa fase da ascensão heliacal, que é uma outra condição favorável para o planeta, tá? E assim, mesmo que a gente possa pensar, tá no detrimento, não tá numa configuração muito potente, não tá mesmo, assim, se a gente for observar, não é um dos pontos onde ele tem domínio. Mas o fato de não ter domínio não significa que é travado, tá? É ao contrário, a natureza elemental é a mesma, vocês estão sentindo uma grande abertura. E, inclusive, assim, em assuntos que parecem, no nível global, estarem muito travados, caminhando muito devagar, aqui parece que tem um dinamismo e as coisas começam a se movimentar de uma maneira bem mais expansiva, mais dinâmica, mais confiante, tem uma configuração mais de otimismo também, né? Certo, gente? Então, tudo isso, depois desse momento, a gente não tem novos aspectos. Então, nós encerramos a semana com o ingresso do Júpiter no signo de Gêmeos, tá? Aqui no dia 25 de maio, né? Eu falei no comecinho que é a semana do dia 19 a 26, não, é de 19 a 25, tá bom, pessoal? Então é isso. E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, isso me ajuda bastante a divulgar o canal. Coloca aí nos comentários se você quer que eu grave um vídeo aí mais sobre astrologia natal, sobre esse trânsito de Júpiter no signo de Gêmeos, né? Que a gente pode ter aí em diante, tá bom? Um abração forte para todos vocês. Até a nossa próxima semana, então. Até mais.